Graça e paz, que o Senhor nos abençoe. Mais um dia da reflexão da Bíblia. Domingo do ano, esse é o último, né? Que a gente vai... É o último domingo? Não, né? Do ano é o último. E onde a gente faz as mensagens refletindo, né? Sobre a vida nossa. Hoje nós vamos fazer uma mensagem de reflexão sobre o ano que foi e o que vem. Parabéns, aniversariantes. Que o Senhor te abençoe. Aqui ele está passando algum problema, ou alguém do hospital, perdeu alguém, problema de saúde financeira, que seja ele. Deus é maior que o seu problema. No final da homilia estaremos orando para você. Deus é maior. Hoje vamos refletir um texto que vimos uns dias atrás, vamos hoje recordá-lo, a gente dá uma refletida sobre nossas atitudes. Lê para nós 2 Samuel 11, 1 a 4 e 27. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio e ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Amém. Essa é uma passagem que faz a gente refletir muito sobre as nossas atitudes. Em muitas ocasiões na nossa vida, nós desejamos, acima de tudo, que os nossos desejos sejam satisfeitos. E nem levamos em conta a vontade de Deus ou se é certo. É importante que ele seja. E a vontade de Deus, muitas vezes, ela não é levada em conta. A Bíblia vai falar muito sobre a tentação, que ela domina a pessoa e ela não tem controle. O rei Davi, ele passou por um momento assim. Ele viu Batseba do palácio, ele viu ela tomando banho, ele a desejou, a chamou, deitou-se com ela e satisfez os seus desejos. E ela engravidou, teve um filho, esse filho morreu, um castigo de Deus, e Deus falou que ele ia sofrer muito com a família dele, por causa desse grande pecado, de ter prostituído com Batseba e provocado a morte de Urias, porque Davi provocou a morte de Urias. Ele fez com que Urias ficasse na frente da batalha, aproximou-se muito da muralha e afastou o exército de Joabe. E os flecheiros fizeram o quê? O mataram. Então, a vida da gente na maioria das vezes, ela é guiada pelas nossas emoções e não pela razão. Havia um filósofo, e ele até moderno, não é antigo não, ele é francês, ele diz que nossas decisões são tomadas pela emoção e não pela razão. E a Bíblia nos ensina que nós devemos tomar uma decisão, sabe como? Pela vontade de Deus. Nem pela razão, nem pelas emoções. O tema da homilia é atitudes dentro da vontade de Deus. Vamos falar junto? Atitudes dentro da vontade de Deus. Em Mateus 6:10, lê para nós. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, já desde o Pai Nosso que nós oramos com frequência, ele já diz isso no Pai Nosso. Venha a nós o teu reino. O que quer dizer isso?
que Ele seja o nosso rei, Ele que nos governe. Seja feita a tua vontade, não só aqui na terra como no céu, que um dia nós vamos estar com Ele no céu. Então que a vontade seja de Deus. Eu estava esses dias lá, final Natal, e eu ouvi uma música muito conhecida, né, de um cantor muito famoso. E ela dizia o seguinte: não interessa se sorri ou se sofri, uma coisa assim. O importante é que emoções eu vivi. Então não interessa, essa é a lei do mundo. Eu sou regido pelas minhas emoções. Agora, se eu sofri, se eu me dei mal, perdi tudo, se eu fiz a minha família sofrer, se eu estraguei minha saúde, não tem problema, eu vivi as emoções. Batseba era linda, maravilhosa, eu deitei com ela, satisfiz meus desejos, não interessa. Se as emoções... Davi não pensou assim. Davi chorou muito, arrependeu-se muito dessa atitude dele. Mas as pessoas não. Cada dia piores e vivendo, fazendo coisas erradas. E tem jogado fora a sua vida, o seu casamento e tudo. Em Salmo 81, 13 e 14 diz o seguinte: ó, se meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Então, se Israel ouvisse a Deus, quando Israel foi para o cativeiro do norte, que é Israel, os assírios o levaram para o cativeiro, né? Invadiram lá, e o cativeiro babilônico pelos do sul, que eram os de Judá, porque não ouviram a Deus. Quantas vezes nós vamos para o cativeiro na nossa vida e nos fracassamos porque não ouvimos a Deus? Nós oramos antes de votarmos? As igrejas fazem campanhas para orarmos? Ou elas tomam decisões e saem defendendo alguém? Nós oramos antes de começarmos um namoro? De fazermos um casamento ou fazermos alguma compra? Nós devemos orar até para quando formos comprar o carro, fazer boa compra. Mas não, nós não ouvimos a Deus. E nós não pedimos qual seja a vontade de Deus. O que é importante é que as minhas emoções é que me dominem. Provérbios 5, de 5 a 8, lê para mim. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Essa passagem é maravilhosa, Jesus está sempre lendo. Ele diz assim: isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Então diz assim, tudo que você for fazer, consulte a Deus, reconheça que a resposta certa é de Deus. Em todos os teus caminhos, todos, não é tudo que você for fazer. Eu estava esses dias ouvindo uma pregação, falou assim, que nós devíamos orar até fazer uma compra no supermercado. Ainda mais agora, com esse aumento de preço aí, para a gente ter sabedoria, comprar o certo. Senão, a gente vai faltar o necessário. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tem pessoa que ele acha que sabe tudo. Ele faz um projeto para uma casa e se chegar os melhores arquitetos, os melhores engenheiros, falam assim, não faça isso que é errado. Ele, não, vou fazer, isso aqui é meu sonho, meu plano é esse. Faz e aquela catraça, a vida inteira manutenção e gasto e desconforto, porque ele é sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Esse dia eu cheguei para uma pessoa e falei assim, tal pessoa é muito difícil convivência. Ah, mas não é não. Eu falei, porque ela sabe os seus próprios, ela não segue conselho de ninguém. Ela não sabe o que é dobrar o joelho diante de Deus, pedir uma ajuda de Deus, pedir um conselho. Ela vai agindo pela emoção, do jeito que ela acha. E o que acontece? O que acontece?
E eu conversando, falei assim, um ditado antigo, contra a cabeça não funciona, quem sofre é o... Toma decisão errada, o corpo vai sofrer. Aí isso será saúde para o corpo e vigor para os ossos, desde que nós fazemos as coisas certas. Confiar em Deus. Que este ano seja um ano que a gente aprenda um pouco a orar e a confiar em Deus e pôr na presença de Deus os nossos planos e nossas ações. Quantas decisões nós tomamos precipitadas e depois tivemos que arrepender? O importante não é o que eu acho que deve ser feito ou o que é o meu sonho. O importante é aquilo que Deus quer para nós, que é o melhor. Isso que é importante. E eu contava para essa homilia, eu estava baseando em 2 fatores. E 2 casos assim que acontecem que as pessoas sofrem muito. Há pessoas que têm um grande sonho de casar com alguém. E o casamento não dá certo, ela não casa. Os pais são contra, a circunstância não dá, e ela não casa. E ela fica com aquilo na cabeça. Passa-se os anos, aquela pessoa que ela tanto desejou casa com outra. Irresponsável, sem compromisso. Às vezes bruto, às vezes violento. Às vezes envolve com tóxico. E a outra pessoa separa dela, ela está sozinha. E essa pessoa continua sofrendo e amargurada porque não casou com uma coisa que seria péssima para ela. Mas por que ela pensa isso? Porque ela diz, não importa se chorei, importa que eu não vivi essa emoção. Que seria a desgraça da minha vida. Eu tenho que valer o que eu desejo, o que eu planejei, que tem que executar. Nem que seja a minha morte. Não é assim. Se Deus pôs uma coisa na sua vida, é para o seu bem. Se Ele tirou, é para o seu bem. E por que nós temos que lamentar uma coisa horrível que nós perdemos? Ah, mas não foi feita a minha vontade, eu ia sofrer mesmo, eu estaria com um grande problema na vida, mas meu desejo era ter alguém meio que separasse, e o Senhor não permitiu, meu filho. Você vai permitir seu filho andar de bicicleta numa rua movimentada, para ele morrer ou ficar aleijado pro resto da vida? E ele vai lamentar, mãe, só não deixou eu atravessar com aquela bicicleta, era o meu desejo. Claro que era o teu desejo, meu filho, mas eu te amo, eu não quero o pior para você. Muitas vezes Deus nos põe um freio. Em outros casos, esses dias eu vi uma pessoa lamentando, falou assim, eu tive um rapaz ótimo, boa profissão, gostava de mim, dedicado, eu casei com um sujeito que foi um inferno na minha vida. Mas ele era o que me agradava, era o que me emocionava. Não interessa, é importante as emoções que eu vivi. Viveu muitas emoções com ele, que maravilha. Mas sofreu demais. Chorou muito mais do que sofreu. Chegou a um ponto de nós pensarmos que essa pessoa ia ser assassinada, essa pessoa ia matá-lo. Tanto que sofreu. Mas não interessa, eu fiz o meu desejo. O meu desejo nem sempre é o melhor para mim. O desejo de Deus sempre é o melhor para nós. Mesmo que vão contra as nossas emoções, os nossos desejos, nós devemos aceitar a vontade de Deus. Não sairmos aí atropelando todo mundo e atropelando a nós mesmos. Salmo 25, 13 e 14, lê para nós. 12 e 13. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua semente herdará a terra. Amém. Lê para mim o primeiro. O primeiro não. O que você leu agora. Só o primeiro versículo. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Então, qual é o homem que teme ao Senhor? Que obedece aos caminhos de Deus, que procura estar sempre fazendo a leitura da Bíblia, orando, fazendo visita, trabalho de Deus. O Senhor vai orientar no caminho que ele deve seguir.
Confio nisso plenamente. Mesmo que as coisas aparentemente não dão certo, mas se você está seguindo os caminhos de Deus, no final aquilo dará certo. No Salmo 91, 11, lê para mim. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Amém. Aqueles que temem ao Senhor, o Senhor vai orientar ele no caminho que ele deve seguir. E vai pôr os seus anjos te guiando. Dá ordem a teu respeito, que te guardem todos os teus caminhos, tudo. Na sua saúde, na sua família, no seu emprego, na sua vida financeira. O anjo do Senhor está acampa ao redor daqueles que amam a Deus, daqueles que temem a Deus. Eles te sustentarão com as suas mãos, para que não tropece com teus pés em pedra. O caminho será limpo. Hoje nós andamos num asfalto bom, um pedaço grande de asfalto, mas como é bom um asfalto bom. É assim que Deus vai te fazer com nós. Vai dar um caminho plano, reto, um bom asfalto. Nos guiará no caminho bem, desde que nós confiamos nele, entregamos nossa vida para ele e tomamos as decisões baseadas na sua vontade. Nós temos que entender que Deus quer o nosso bem. Ah, Deus quer o meu mal. Como quer o meu mal? Poxa, eu desejei tanto Batseba e ele não permitiu que eu saísse com ela. Eu vou ficar com isso na cabeça a vida inteira. Aí, Deus permitiu. O que aconteceu com Davi? Davi sofreu demais. Primeiro, ele perde o primeiro filho que teve com ela. Morreu, recém-nascido. Ele teve um filho, né, que abusou da sua própria irmã, par de pai. Teve um filho que matou outro filho. Um filho que se levantou contra ele. Foi difícil demais para Davi por causa desse pecado. Que Deus nos abençoe, que a gente tenha sabedoria. Jesus, na ânsia da morte, na tristeza, em Mateus 26, 39 a 44, ele por 3 vezes ele orou ao Pai. 3 vezes ele repetiu a mesma coisa. Lê o 39 para mim, o versículo 39. E indo um pouco mais para diante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Continua? Não, tá bom. Então, ele orou 3 vezes isso. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, esse copo de vinho, esse vinho de dor, de sofrimento, de humilhação. Mas contando que seja feita a tua vontade. Prova que Jesus era humano, também divino. Que a morte lhe trazia grande dor e grande pavor com causa em nós. Tem coisa mais horrível do que a morte? Não tem. E ele disse assim, contando que faça a tua vontade e não a minha. E foi feita a vontade de quem? De Deus. Era a vontade de Deus que ele fosse o nosso sacrifício, que ele morresse em nosso lugar. Que ele fosse crucificado, ou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa era a vontade de Deus. Qual era a tua vontade? É como se Deus tivesse respondido, pois é, Jesus, que você quer que eu faça a tua vontade, você vai morrer para a humanidade. Vai sofrer, vai ser difícil. Não vai ser possível afastar de você esse caso. E Jesus morreu e sofreu. Por isso que nós temos essa esperança hoje em Jesus. De estarmos um dia com Ele e tivemos essa salvação. Porque Ele renunciou a si mesmo. Sendo Deus, se fez homem. E morreu morte de cruz. Morte humilhante. Porque alguém não procurou satisfazer os seus desejos.
mas sim o desejo de Deus e a nossa salvação. Muitas vezes, quando nós renegamos a nós mesmos em nome da nossa família, de uma entidade, tudo é que ela sobrevive, porque tem alguém que ama e se entrega. Jesus entregou-se por nós. Deus Pai entregou a oferta do seu Filho para um povo que não merece, que somos nós, povo rebelde, teimoso, egoísta e mau. Mas Deus nos ama e entregou o seu Filho perfeito, santo e imaculado, para que morrêssemos por nós, para que tivéssemos uma esperança. Essa é a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, quando prevalece, acontece o bem e não o mal. Lê a conclusão, por favor. O cristão tem que procurar saber a vontade de Deus antes de tomar uma decisão. Amém. Nas minhas escolhas eu tenho procurado buscar a vontade de Deus? Respondamos a nós mesmos. Fazer oração. Pode vir para cá. E vocês repitam junto comigo. E depois eu quero orar. Vamos falar junto? Pai de amor. Pai de amor. Em nome do teu Filho. Em nome do teu Filho. Me ensine a te consultar. Me ensine a te consultar. Antes de tomar uma decisão. Antes de tomar uma decisão. Para que eu seja feliz. Para que eu seja feliz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus suportou todas as dores por nós. Renegou a si mesmo. Aceite-o. Toma a decisão de estar ao lado dele e não satisfazer os seus próprios desejos. E você terá a salvação, a vida eterna com ele. Aceite Jesus. Senhor Deus, querido Pai, queremos agradecer pelo teu culto. Queremos pela tua agradecer pelos que estão felizes, que fizeram aniversário. E pedir e rogar por aqueles que sofrem, por aqueles que precisam de um milagre, precisa de uma bênção, precisa do extraordinário, Jesus. E o Senhor nos ensinou que tudo aquilo que pedimos com fé receberemos. Faça um milagre nessa vida, Senhor, que está sofrendo, seja qual o motivo, Senhor. Console as famílias enlutadas, aqueles que perderam alguma coisa e que estão sofrendo, Senhor. Ou na vida financeira, familiar, ou, Senhor, na saúde, qual seja o problema. Queremos por tudo a tua presença, em nome do teu Filho Jesus. Amém? Ora ao Pai Nosso. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe.